Na última aula, a gente conversou sobre a parte mais básica de neurociências e cognição, avaliando e identificando, né, quais são as características mais anatômicas, quais são as características motoras, de aspectos mais básicos ou os chamados processos cognitivos inferiores, que vão interferir no resultado e no desenvolvimento do sistema que a gente está falando. A gente conversou também a respeito de posturas diferentes de uma empresa e da outra em relação ao desenvolvimento, levando em consideração informações para caramba do usuário ou não levando em consideração tantas informações assim do usuário. O que é importante a gente perceber? Que na linha de programação, a gente tem duas vertentes possíveis. Ser mais do mesmo, seguindo a manada de quem tem sucesso. Então, se você vai fazer um aplicativo desktop, você vai seguir o padrão janela, que é o padrão do Office. E se você vai fazer um aplicativo, você vai seguir o padrão dos aplicativos mais famosos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, que eu sou muito mais a favor dela, é você investigar cada vez mais o usuário para você desenvolver questões que sejam amigáveis para o usuário. Afinal de contas, não faz o menor sentido clicar num disquete para salvar um documento. Isso continua sendo utilizado em algumas versões do Office. Então, assim, a vertente que eu gosto pra caramba é de entender o usuário, perguntar para o usuário, colocar o usuário no meio do processo de modelagem, no processo de desenvolvimento, entender como ele funciona, como esse usuário funciona. E aí a gente vai investigar esses aspectos para poder desenvolver melhor. Claro, toda essa abordagem, levando em consideração a opinião do usuário, tem a ver com IHC. Interação humano-computador, interação humano-máquina. Como eu assumo que a maior parte de vocês já fez essa matéria, o que a gente faz aqui é complementar o conhecimento que vocês trazem de lá. Então, hoje a gente vai conversar sobre neurociência, cognição, ciência cognitiva, em relação aos aplicativos, softwares, principalmente software educacional, mas a gente vai discutir processo cognitivo superior, processo cognitivo mais avançado, mais evoluído. E aí, antes de discutir esses processos, a gente vai só relembrar que toda vez que a gente fala de um aplicativo educacional, a gente precisa ter em mente que ser educacional é mais complexo do que ser um aplicativo de uso geral. Por quê? Um aplicativo de uso geral, ou você tem o contratante obrigando, entre aspas, os funcionários a utilizarem aquilo que você desenvolveu, ou você tem algum movimento que pode ser orgânico ou pode ser publicitário, impulsionado, incentivado, do usuário começar a utilizar aquele sistema que você desenvolveu, e aí ele vai se manter utilizando ou não de acordo com a experiência dele, mas é meio que liberdade e autonomia dele. Por exemplo, quando eu entro no Google Play ou na Apple Store e eu baixo um aplicativo lá. Quando eu entro e baixo um aplicativo, isso é um movimento orgânico, natural. Os usuários pesquisam por novos aplicativos. Quando eu recebo uma publicidade e eu baixo esse aplicativo, aí eu tenho um impulsionamento pago
que chega ao final do processo, que é o processo de efetivamente vender aquele produto. Qual é a diferença entre publicidade e propaganda? Publicidade, vender o produto. Propaganda, convencer da utilização. Conscientizar. Então, às vezes, você impulsiona para que as pessoas conheçam o sistema. Às vezes, você impulsiona para que a pessoa baixe o aplicativo e comece a utilizar. Isso tem valor diferente, tá? Então, assim, vamos entender claramente essa diferença entre orgânico e impulsionado, mas vamos analisar o seguinte: independente de ser orgânico ou impulsionado, o que a gente precisa é que o usuário se mantenha utilizando o aplicativo que a gente fez. Não adianta nada eu impulsionar, gastar uma grana, muita gente baixar o aplicativo, e a hora que eu vou olhando a estatística de uso, eu tenho muito baixa utilização. A hora que eu vou olhando a estatística de download, eu tenho as pessoas que baixam, mas que excluem, que tem um tempo de permanência baixo. Reparem, eu estou falando da importância dos dados e de acompanhamento do usuário, mas a partir de estatística. Essa estatística reflete algo que a gente começou a discutir na última aula e que a gente vai discutir aqui agora. Por quê? O que motiva o usuário a baixar? O que motiva o usuário a excluir o aplicativo? Por que esse usuário fica 2 minutos e exclui? E por que o outro usuário fica 2 horas intertido no aplicativo? Então, nós temos características do usuário que são fundamentais para a gente estudar, para a gente entender, porque são essas características que vão levá-lo a, por exemplo, permanecer na utilização ou abandonar a utilização. Ok? E a área que vai dar essas informações para a gente é a área de neurociência e ciência cognitiva, no sentido mais amplo da ciência cognitiva, porque a área de psicologia vai dar informação para a gente, a área de anatomia vai dar informação para a gente, a área de pediatria, se o nosso público é infantil, a área de especialidades médicas para o nosso público específico. E eu não estou falando aqui de aplicativos que são voltados para a inclusão. São voltados para o usuário com alguma disfunção, alguma dificuldade. Eu estou falando para o usuário geral. Mas claro que isso se aplica diretamente também aos usuários específicos, aos usuários de nichos, tá? De pequenos grupos, que normalmente não são nem tão pequenos assim. O que a gente precisa começar entendendo é que existe um processo perceptivo e esse processo perceptivo tem informações extremamente relevantes para a gente poder levar em consideração. Então, se eu tenho um objeto externo, e aí eu vou simplificar por um objeto estático externo, porque a hora que eu tenho um aplicativo ou um software qualquer, eu tenho não apenas o dispositivo, que pode ser um celular, um tablet, um computador, um console, ou até material em papel, tá? Eu posso falar, inclusive, de jogos em papel, dinâmicas feitas com objetos separados, coisas assim. Mas eu tenho um estímulo sensorial acontecendo aqui do lado de fora, que vai ser uma fotografia ou uma sequência de fotografias. Esse estímulo vai gerar determinadas entradas, determinados inputs de som, de cheiro, de gosto, de textura, de temperatura, tudo isso. Esses inputs, essas entradas vão passar
pelos receptores sensoriais do indivíduo, do usuário. E a partir dessa exposição, modulado pela atenção dele, ou seja, um usuário desatento, um usuário preocupado com outros assuntos, um usuário que não está imerso na atividade, vai ter uma interpretação diferente de outro usuário que está imerso. Então, quanto mais atento o usuário tiver, melhor vai ser a absorção da informação por parte dele. Ok? Então, reparem, a gente tem dois moduladores importantes no processo cognitivo. O primeiro modulador é o modulador de atenção. O segundo modulador é o modulador de emoção. Se eu estou muito ansioso, e é um jogo, e é um aplicativo muito dinâmico, com muita tela, com muita luz, com muita cor, isso vai interferir na minha permanência. Se eu estou desatento e é um aplicativo com tempo, eu vou perder aquela fase ou vou perder aquela janela de tempo por causa da minha desatenção. Então, algumas características que a gente vai colocar no desenvolvimento é porque a gente está explorando conhecimento cognitivo. No jogo, quando eu coloco uma atividade, por exemplo, aquelas dinâmicas de pergunta e resposta, e eu digo para vocês, olha, pessoal, a gente tem 10 perguntas para responder, eu vou falar o enunciado e eu vou dar 10 segundos para responderem. O que eu estou fazendo quando eu digo vou dar 10 segundos para responderem? Eu estou forçando a atenção de vocês. Porque eu vou gerar em vocês um comportamento de preciso prestar atenção agora, porque em 10 segundos eu respondo, senão eu perco a resposta àquela questão. Então vamos olhar para a base cognitiva e vamos entender como que a gente pode explorar positivamente e como a gente pode evitar problemas. Obviamente, se eu exijo a atenção do usuário durante um tempo prolongado, eu vou gerar cansaço nele, desgaste de energia. E isso, às vezes, vai gerar uma evasão, ele vai abandonar a atividade. Ok? Então, vamos entender esse processo perceptivo aqui, que por enquanto ainda está bem básico, para que a gente possa explorar adequadamente. Lembrando, essa interpretação aqui, significado, vai culminar, vai chegar na memorização e depois vai chegar no aprendizado. Ok? Então, o processo de aprendizagem que a gente está falando quando a gente quer um aplicativo educacional ou um software educativo, é o processo que começa no objeto externo, o aplicativo, explorando todo esse processo perceptivo aqui, mas também chegando à memorização, também chegando à aprendizagem, ao aprendizado. E qual é o problema do aprendizado? Como é que eu valido ele? Aprender é alterar o comportamento. Então, quando eu digo que um aluno aprendeu determinado conceito, significa que ele atualizou a base de conhecimento dele e o jeito de lidar com aquela situação por essa mudança cognitiva. Se agora eu sei que cadeira pode ter 4 pés ou apenas uma barra com rodinhas, eu não classifico mais cadeira apenas aqueles objetos que têm 4 pés. Se eu sei que poltrona também pode ter 4 pés, a hora que me dizem tem 4 pés, eu não chuto apenas cadeira.
Eu espero mais informações para saber se é cadeira ou se é poltrona. Entenderam? Uma informação alterou a minha forma de agir no mundo porque ela impactou diretamente no meu aprendizado. Ela foi alguma informação que alterou a minha base de conhecimento. Beleza. O que é uma função executiva? É uma área extremamente estudada e que vai precisar lidar com controle cognitivo. O que é isso? É um controle da atividade neuronal, para gerar comportamentos desejáveis e que tragam vantagens ao indivíduo. Ou seja, esse indivíduo pode voluntariamente, por vontade própria, escolher o comportamento que ele quer em busca de vantagens. Um exemplo claro é quando você descobre um padrão de avaliação de uma atividade e você antecipa aquele padrão de avaliação. Eu sei que o professor só conta o número de páginas que eu escrevi. Logo, vou escrever mais páginas para ter uma nota melhor. Faz parte do controle cognitivo de escolha de comportamentos desejáveis. Envolve a coordenação de vários processos mentais. Por exemplo, raciocínio e resolução de problema. Quando eu faço raciocínio e resolução de problema, eu estou realizando uma função executiva. Quando eu tomo decisão, eu estou realizando uma função executiva. Controle inibitório de respostas, controle emocional e empatia. Como é que essas coisas aqui funcionam? Vamos traduzir esses termos? O que é tomada de decisão? É precisar escolher um caminho e levar em consideração os caminhos conhecidos. Então, eu posso dormir, ver televisão, estudar, praticar atividade física. O que eu vou tomar de decisão agora? Depende do horário, depende do contexto, depende de um monte de coisa. Aí eu posso ter, para tomada de decisão, controle inibitório. Eu adoraria praticar atividade física agora. Mas como a gente está falando de um horário, hipoteticamente, à noite, praticar atividade física pode fazer barulho e incomodar as pessoas que moram comigo. Então, eu vou ter um controle inibitório de resposta. E eu posso ter um controle emocional de, poxa, queria tanto ver isso alto pra caramba, assistir a um programa que vai fazer um barulho danado, mas não vou poder. Então, existe todo um contexto que vai interferir na tomada de decisão e nas escolhas das funções executivas. Ok? Como é que isso vai funcionar no contexto escolar? Vamos entender primeiro que o contexto escolar ele tem, na educação básica, algumas características. Primeiro, o professor e a professora têm relação obrigatória com uma turma grande. Segundo, o professor ou a professora têm uma relação obrigatória de cumprir o planejamento daquela disciplina. Em geral, com uma quantidade excessiva de conteúdo, de conhecimento que precisa ser passado. 3. O professor e a professora têm uma relação pontual com os alunos. Em geral, 50 minutos. Onde o professor chega, tem que apresentar o máximo de conteúdo ali, e sai e entra outro. Então, vamos começar a entender que no contexto escolar, ou eu sei que aula o meu aluno teve antes e que aula o meu aluno vai ter depois, ou eu tenho diversas dificuldades em conseguir a atenção dos alunos. Por quê? A aula anterior foi de química e eu chego agora para dar aula de língua portuguesa. Se eu ignoro
o que aconteceu 2 minutos atrás, eu simplesmente pego todo esse ciclo de processamento e eu corto ele. Você estava vendo o quê? Mistura de componentes químicos? Beleza, agora a gente está vendo conjugação de verbo. Tem nada a ver, né? Então, o que o professor precisa fazer na aula? Ele precisa conectar o conhecimento que ele vai apresentar com o que foi discutido anteriormente. E isso, no dia a dia, acaba ficando meio natural que as aulas sejam desconexas. Agora, vamos lá. A gente está pensando em software. A gente vai desenvolver um sistema. Unidade 1, Química. Unidade 1 da próxima matéria, Português. Eu posso fazer isso? Ter uma fase do meu jogo ou do meu aplicativo, uma etapa do meu aplicativo que não tem absolutamente nada a ver com a próxima? Não. Eu preciso conectar isso para que eu tenha mais atenção do usuário, melhor resultado, menor tempo de dedicação. Entenderam? Então, vamos olhar para o funcionamento do ser humano e vamos tentar explorar o melhor possível as informações. Inteligência. Processo cognitivo superior. Eu vou ter diferentes níveis de inteligência, diferentes abordagens de inteligência numa sala de aula, e eu preciso, como professor, lidar adequadamente com essa diversidade. Se eu estou falando de um software, eu preciso lidar adequadamente com a diversidade. Ou você vai fazer um software só com imagens, ou você vai fazer um software só com áudio e você está segmentando o seu público. É isso que você quer? Ou você quer fazer um software onde integra todo aquele processo, toda a parte de processo de percepção? Vários sentidos, vários estímulos. Então, vamos entender que o usuário tem nível diferente de evolução, tem velocidade diferente para entendimento, para acompanhamento das atividades. E a inteligência é a capacidade de aprender a partir da experiência e se adaptar de forma sucedida ao ambiente. Faz parte da inteligência a adaptação. Reflete o quanto bem estamos funcionando. Envolve fatores genéticos, socioculturais e ambientais. O que a gente pode aprender com a inteligência para melhorar o nosso desenvolvimento? A gente pode verificar qual é a necessidade do ambiente para o uso do meu aplicativo. Eu preciso estar sozinho com o celular para usar? Ou eu posso estar numa turma de 30 alunos? Preciso ter a supervisão do professor? Eu estou desenvolvendo alguma coisa para 2, 3 pessoas utilizarem simultaneamente, colaborando ou competindo? Que aspectos socioculturais e ambientais eu estou levando em consideração? A iluminação interfere? O conjunto de cores que eu escolhi interfere? A presença do professor vai interferir na dedicação do aluno? Para mais ou para menos? Vai melhorar ou vai piorar? Vou citar uma situação onde melhora, vou citar uma que piora. O aluno precisa fazer uma pesquisa que ele nunca fez. Situação que melhora. Se tiver alguém em volta para tirar dúvida, eu fico mais confortável, porque eu sei que qualquer coisa eu levanto a mãozinha e vem alguém para poder me ajudar. Agora, o aluno tem um tempo restrito e uma quantidade de questões que vai ser que está sendo aplicada para ele via software também,
tá? Só que com a presença do professor, agora não mais como um ajudante, mas como alguém que está fiscalizando, alguém que está verificando. Se você está usando o aplicativo certinho, se você não está usando o que não devia, se você está acompanhando o passo a passo da turma. Percebem? Então, assim, cuidado com isolar o usuário do seu aplicativo, porque a hora que você isola ele, você está erradamente desconsiderando aspectos socioculturais e ambientais que vão interferir, além de questões de individualidade dele. Sobre linguagem. Como que a gente vai lidar com linguagem? Como é que o usuário funciona em relação à linguagem? De novo, linguagem tem a ver com fatores biológicos, cognitivos, psicossociais e ambientais. Então, quando a gente desenvolve um sistema e não leva em consideração a linguagem do nosso público, do nosso usuário, a gente vai, por exemplo, incorrer em algumas coisas que acabaram de acontecer comigo na aula anterior, que está escrito periódico e a maior parte das pessoas não sabe o que é periódico. Poxa, Daniel, mas como é que eu vou descobrir esse tipo de coisas? Aplicando teste no usuário, chamando alguém para colaborar, para ajudar, tendo especialista dando opinião, estudando e investigando a área, tendo clareza de quem é o seu usuário, que momento você vai utilizar. A partir do ponto onde a gente tem uma noção clara de quem são meus usuários, a gente pode escrever na linguagem dele. Poxa, mas eu não queria escrever essa palavra aqui porque eu acho que está errada. Sinto muito. Você está fazendo um software para você utilizar ou você está fazendo um software para o seu usuário? Você vai colocar lá relatório de barras e o seu usuário vai entender o que é relatório de barras? Então, use a terminologia, use os comandos, use os menus adequados para o seu usuário. É ele que tem que estar familiarizado com o sistema. E a gente tem várias técnicas para descobrir se ele está familiarizado ou não. Por exemplo, inquietação motora. Por exemplo, verbalização. Por exemplo, postura. O usuário, quando está incomodado com o nosso sistema, ele vai, por exemplo, fazer movimentos com o mouse. Vai dizer, não sei onde está esse botão, não estou encontrando. Vai ficar mais tenso. Vai começar a pedir ajuda, vai começar a olhar em volta. E, portanto, às vezes eu não preciso conversar com o usuário para ter feedback. Basta que eu entenda qual é o comportamento esperado dele, qual é o comportamento que eu espero que ele tenha, analise externamente qual é o comportamento que ele tem, por exemplo, capturando log, por exemplo, rastreando o mouse, rastreando o teclado, por exemplo, filmando o ambiente onde ele está usando o sistema, por exemplo, pedindo o feedback dele numa lista de tarefas, pedindo ele para realizar uma lista de tarefas, e eu começo a ter aspectos de análise que vão aumentar substancialmente a qualidade do nosso sistema. Eu gosto de falar dessas coisas com vocês porque lá em 2012 eu fui responsável por implantar um sistema na Petrobras, numa plataforma da Petrobras, porque
Bem antes disso, logo que eu cheguei, que eu comecei no projeto, eu peguei um computador do laboratório e coloquei para testar cada uma das funcionalidades do sistema. Depois, a gente separou uma pessoa para fazer teste e para identificar erro. Depois, a gente começou a trabalhar com validação com o pessoal da Petrobras, anotar os erros e trabalhar para corrigir, para que ficasse o mais familiarizado possível. Em determinado momento, a gente chamou especialistas da Petrobras, colocou num ambiente completamente vigiado, com log de teclado, log de mouse, filmando monitor, filmando a própria pessoa, várias pessoas em volta dele anotando o que tinha. E a gente tinha um relatório detalhado de como o usuário manipulava o sistema e que tipo de feedbacks ele dava para a gente. Claro que tudo autorizado pelo usuário. Agora, a gente precisa dessas informações para que a gente melhore a qualidade do sistema. Em especial, se a gente está falando de sistema que vai ensinar algo ou favorecer a aprendizagem de algo, que é o dito aplicativo educacional. Situações de aprendizado da linguagem na vida adulta. Que situação que o seu usuário gosta de aprender? Ele gosta de aprender viajando? Ele gosta de aprender pela internet? Ele gosta de aprender trocando mensagens com as pessoas? Ele gosta de aprender vendo esporte, vendo palestra, conversando profissionalmente? Qual situação ele gosta de aprender? Pois, Daniel, meu público-alvo tem 8 anos. Qual que é o sonho dele? Será que pelo sonho dele você não consegue transformar isso num enredo, numa história de aplicativo que vai ajudá-lo a aprender português, matemática, história, geografia, química, física? Sem dúvida. Uma viagem para qualquer lugar dá para abordar o conhecimento de língua estrangeira, o conhecimento de química, física, filosofia, sociologia, história, geografia. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que os programadores têm muita sede de sentar na frente do computador e programar e soltar aquilo na internet. Antigamente, vender CD, vender pendrive, vender o software. Hoje em dia, colocar no Google Play. E esquecem de um passo fundamental, que é investigar aquilo que o usuário gosta. A partir do momento que a gente começa a investigar o que o usuário gosta, claro, se a gente tem acesso a ele, é o melhor a fazer. Mas também investigando na internet o que ele faz, o que ele gosta, o que ele usa, o que ele ouve. Adianta o quê eu fazer um aplicativo para crianças com uma música de fundo, um jogo legal pra caramba, mas a música de fundo é uma ópera? Será que essa música de fundo está adequada ao público? Será que essa música de fundo é familiar e a pessoa vai parar ali para ouvir a música de fundo? Quantas vezes vocês entram numa live e estão lá naqueles temporizadores contando para chegar o momento do ao vivo e você fica lá na live esperando só para escutar aquela música porque escolheram adequadamente um áudio? Vocês sabem que eu tenho um filho de 3 anos e ele adora ficar escutando determinadas músicas em lives que estão para começar daí 30 minutos, daí 20 minutos, e eu ponho para ele ouvir. Em geral, essas escolhas são feitas ao acaso e não deviam ser. Existem técnicas adequadas para você aplicar para que você tenha melhores resultados e escolhas previamente selecionadas. Eu posso investigar. E se eu investigo, eu tenho uma chance muito maior de ter resultado legal pra caramba. Claro que existem questões que a gente precisa avaliar em relação à parte de linguagem, em relação à parte cognitiva toda,
que é o seguinte: não naturalizem e não transformem em um espectro neutro os indivíduos. Eles são diferentes. Eles são indivíduos que, por vezes, vão ter dificuldades, disfunções. Então, por exemplo, você vai ter situações onde o aluno ou usuário vai ter diminuição da velocidade de processamento mental, e aquela questão que eu falei de temporizador vai mais atrapalhar do que ajudar, falha para acessar em função dos termos que estão sendo usados, dificuldades de pronúncia. Então, poxa, legal pra caramba fazer um aplicativo com comando de voz. Agora, será que eu tenho aparato tecnológico suficiente para lidar com comando de voz? Ou eu tenho dificuldades? Eu citei já com vocês o exemplo do Kinect. O Kinect, ele primeiro tem uma restrição orçamentária pelo preço. Segundo, ele tem uma restrição de espaço geográfico, espaço que vai ser utilizado o aparelho. Depois ele tem uma outra restrição que normalmente não se leva em consideração, que é a restrição de objetos. Eu citei até na última aula o caso do lustre, pendente e um jogo de vôlei de praia, onde o usuário vai ter que pular e cortar a bola. Então, vejam, não é proibido você desenvolver um sistema com restrições. Mas você precisa saber quais são as restrições. Você não pode desenvolver, soltar e falar assim, poxa, não sei por que não usam o meu sistema. Toda vez que eu escuto algumas coisas de surpresa, do tipo não sei por quê, do tipo estou surpreso porque isso aconteceu, na minha cabeça, e aí falando especificamente eu, Daniel, eu escuto assim, não planejei direito. Porque se eu tivesse planejado direito, eu teria antecipado a maior parte dessas situações. Ok? Interface. Qual a quantidade de informação que você vai colocar? Qual o tamanho da letra? Você está ajudando na compreensão para aquele público? Ou você está, por exemplo, cliquem lá no inscrições do YouTube. Deem uma olhada. No celular, no computador, na TV. Deem uma olhada na capa do YouTube. Da capa do vídeo, da miniatura do vídeo que está lá nos canais que você se inscreveu. Você consegue ler adequadamente as informações? Ou a gente já está falando de um erro absurdo que as pessoas cometem de forma inconsciente, que é colocar informação muito pequena? Me interessa saber o nome da pessoa ou me interessa saber que assunto ela vai tratar? Me interessa saber de que empresa ela está falando? Vocês gostariam de ouvir uma entrevista de João da Silva? Ou vocês gostariam de ouvir uma entrevista do CEO da Amazon? E aí você vai dizer, ah, não, Daniel, mas aí eu estou apelando. Não, você está dando a informação de acordo com o seu interesse. O seu interesse é divulgar o João da Silva? Coloca o João da Silva. Mas não confunda uma coisa com a outra inconsciente. Você precisa saber que o usuário tem maior interesse nos conhecimentos que ele quer obter. E quais são os conhecimentos que ele quer obter? Aqueles familiares ao dia a dia dele. Eu vou querer saber sobre uma rede social que é usada na China? Pelo nome da rede social? Não, não vou conhecer. Agora, se tiver lá um vídeo, entenda a rede social tal chinesa. Já pode despertar muito mais interesse. Então, cuidado com os termos, cuidado com as cores, cuidado com o tamanho de letra, cuidado com esses detalhes, que não são detalhes,
porque eles são tomadas de decisão muito sérias. Existem questões relacionadas a ambientes colaborativos e comunicação e aspectos sociais que o usuário vai gostar um monte. Por que ele gosta de ranking? Porque ele se sente desafiado. Por que ele gosta de colaborar? Por que ele gosta de coisas que tem áudio aberto? Você pode conversar ou por chat ou por voz. Porque ele gosta dessa relação social, dessa proximidade social. Por que o EAD tem tanta evasão e tem tanta reprovação? Porque o EAD é um sistema de ensino que exige muito de proatividade do aluno, de auto-organização. E o ser humano é um ser social. O ser humano é um ser de comunidade, de cultura, de organização, de colaboração. A hora que você pega esse indivíduo e você discute, por exemplo, se eu vou conseguir desenvolver um software que dá aula para todo mundo, demitindo os professores todos, é um desconhecimento absurdo de cognição. Por quê? Para que o aluno goste de ter aula 5 horas direto olhando para uma tela de celular, eu preciso criar um novo aluno, porque cognitivo do jeito que ele é hoje, ele não funciona assim. Vocês entram para assistir vídeo de 4 horas? Assistem do início ao fim? De vez em raramente. Imagina você assistir vídeo de 4 horas de segunda a sexta. Dinâmicas, tá? Hora é um vídeo, hora é um texto. Você consegue se auto-organizar para isso? Então vamos entender como é nosso usuário. Você vai desenvolver um software com 100 questões de escolher qual é o antônimo de? Você acha que seu usuário vai jogar quantas vezes? Então, pense no lado do usuário e faça melhores escolhas para que você tenha, por exemplo, desbloquear uma fase amanhã, ter um bônus para você voltar. Isso tudo é gatilho que está fazendo com que o usuário volte a usar o aplicativo que foi desenvolvido. Isso não é sem querer. Isso é com um propósito muito claro, com uma investigação muito profunda. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Traduzindo, se você não usa palavras adequadas para o teu público, sinto muito. Se o público não percebe onde clica para começar o jogo, ele não vai jogar. Se ele não percebe que o sistema está salvando automático, ou se você não avisa para ele que está salvando automático, ele vai desistir. Se você não manda uma notificação para ele ou deixa claro para ele que volte amanhã para ter uma nova fase, ele não vai ficar sabendo. Então, não subestime o seu usuário, mas não deixe informações de lado. Repetir uma informação que é de extremo conhecimento do usuário vai fazer com que ele fique irritado. E é muito fácil para a gente ver. A parte de introdução dos jogos. Toda vez que você entra num jogo desse maior aí, tem lá introdução, tutorial. Aí você passa aquele monte de tutorial. Primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. O botão serve para isso, o botão serve para aquilo. A maior parte dos usuários faz o quê? Pular tutorial e começa a jogar. Aí começa a jogar, se dá mal, volta e vê o tutorial. Mas qual que é a obrigação nossa enquanto programador? Dar a opção dele pular o tutorial e fazer o tutorial. Não adianta nada. Eu chegar e dar direto à primeira fase, o usuário morre um monte, perde um monte, não consegue passar da fase, e o que ele vai fazer com o aplicativo? Desinstalar. Parar de usar. Tem concorrência pra caramba. Agora, a concorrência é, na grande maioria, de baixíssima qualidade. Se a gente começa a avaliar a qualidade do software,
a gente percebe que tem coisas que são muito estranhas, muito estranhas. Por exemplo, iniciar, fechar. Não faz sentido. Como é que eu vou fechar o meu navegador de internet clicando em iniciar, fechar? Como é que eu vou fechar o meu... como é que eu vou sair do meu aplicativo de um software clicando em iniciar? Não faz sentido. Mas por que o usuário faz isso? Porque virou moda. É assim que sai, vira automático. O grande problema é que o automático, para a grande maioria das pessoas, gera uma dificuldade para as pessoas mais velhas, por exemplo, e a gente acha, no pior da arrogância da computação, que o usuário de 40 anos, de 50 anos, que nunca mexeu no Word, tem a obrigação de saber que tem que clicar em iniciar, fechar. Mas a gente não tem a capacidade para perceber o quão absurdo é isso. A gente não tem a capacidade para pensar o quão absurdo é clicar num disquete para salvar um documento quando o moleque nasceu e o disquete já não existia fazia 20 anos. Entendem? Então, assim, vamos parar para olhar para a tecnologia e vamos olhar direito. Vamos parar de olhar para o negócio que, o Office 2000 e bolinhas, Office 95 começou a usar, eu vou seguir o mesmo padrão? Peraí. Você não pode seguir o mesmo padrão porque você está seguindo um padrão errado. Você está indo pelo caminho curto. E aí é o caso que eu falei ontem da Apple. A hora que a Apple investigou o usuário, pesquisou o usuário e descobriu que, ao ficar inquieto, olhando para a caixa de entrada de e-mail, o usuário puxa a tela para baixo, os programadores da Apple foram e desenvolveram que, ao puxar a tela para baixo, atualiza. Percebem que o processo foi ao contrário? Não foi o processo dos programadores virar e falar assim, vou colocar um botão. A tela agora não cabe o botão. O processo foi, vou colocar o usuário para mexer no sistema que eu estou fazendo, e ao mexer no sistema que eu estou fazendo, eu vou analisar adequadamente. Claro que o usuário permitiu isso. Tem voluntário para isso. E ao analisar adequadamente, você identificar, não, beleza, isso aqui. Eu citei já para vocês também que a gente aplicou um software complexo para caramba, aliás, grande para caramba, mas não complexo, tá? Simples, que era, clica na letra, clica numa letra grande no meio da tela, aparece uma imagem, fala a palavra numa linguagem específica. Basicamente para poder aprender outra linguagem, praticar, conhecer outros objetos. E a hora que a gente fez um questionário a respeito de que cor as crianças preferem e que objeto elas preferem, elas diziam azul e marcavam o objeto que não era azul. Quando a gente fez uma análise adequada de cruzamento das informações do questionário, a gente descobriu que não é que eles não gostam do azul e estavam falando mentira. É que apesar de gostarem do azul, a bússola não é um objeto de conhecimento deles. E, portanto, foi escolhido inadequadamente para o sistema. Ou o propósito de escolha para o sistema era apresentar a bússola. Então, a hora que você colocava lá, letra B, que o aluno clicava, língua portuguesa, letra B, aparecia uma bússola, ele parava, olhava para aquilo e não entendia direito o que era. E a gente achava que não, peraí, eu estou ensinando ele uma bússola, calma, ele não sabe nem para que serve isso. Entendem? Então, vamos trazer o usuário cada vez mais e vamos entender o usuário cada vez mais para ter resultado melhor. Claro que a gente vai ter algumas características de problemas, de dificuldades, eu não vou detalhar essas informações aqui, mas existem situações de dificuldade, por exemplo, de linguagem, por exemplo, de concentração, por exemplo, de
controle motor que a gente precisa levar em consideração. Tá? Então, cuidado com a diversidade de público que o seu software vai alcançar. Às vezes, colocar um objeto vermelho na tela e ter um usuário daltônico. Então, você coloca objeto vermelho, verde e azul na tela e pede para diferenciar. O daltônico de um tipo específico vai ver aquilo tudo como cinza. E você está, na verdade, segmentando o seu público. Eu estou citando algumas questões que são mais conhecidas, porque é chato pra caramba, e eu já passei por situação dessa, perguntando para os alunos, é chato pra caramba você tá dando uma aula, você tá dando uma atividade, e você descobrir que você tem um aluno com dificuldade, ou com disfunção, ou com alguma característica especial dentro da sua sala. Então, qual que é o ideal? É ficar sabendo o quanto antes dessas situações. Especificamente em software, a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos e tem que avaliar adequadamente esses aspectos. E não sair desenvolvendo tela, aplicando tela e pronto, vida que segue. Foi o que eu consegui desenvolver. Não é assim que se faz software direito. Pra vocês terem uma ideia, lá no Paraná, em 2013, 14, por aí, eu descobri que numa sala de aula minha tinha um aluno com dificuldade de visão e com alergia de pele. Então, por causa da alergia, tinha que assentar mais para o fundo, meio para o fundo da sala, e por causa da visão, ele precisava assentar mais próximo. Então, ficava aquele dilema. Nas minhas aulas, eu percebi isso logo, por quê? Porque ele ficava se movendo para olhar o monitor, era um laboratório de informática. Procurei ele para conversar e adaptei o meu jeito de dar aula para ele poder participar, ser aprovado, ter o acompanhamento adequado. Só que eu descobri que esse aluno tinha reprovação em cálculo porque ele não conseguia enxergar o quadro. Era óbvio que ia reprovar. Um conteúdo pesado pra caramba, que o professor vai explicando e demonstrando coisas, esse aluno não vê. E aí o que eu fiz foi conversar com o departamento de matemática, conversar com o professor, ter a autorização do professor para que esse aluno usasse um tablet, que ele tinha, inclusive, o tablet. E aí o professor simplesmente, olha que coisa simples. O professor simplesmente terminava de passar tudo no quadro, dizia, fulano, pode vir tirar a foto. Aí ele vinha, tirava a foto do quadro no tablet, voltava para o lugar dele e o professor explicava. Quando o professor explicava, ele estava vendo no tablet as informações. E ele teve 8,5 na primeira edição da disciplina que ele fez, enxergando. Percebem? Então, assim, às vezes, o que precisa é uma bobagem de uma postura que não faz a menor diferença no resultado para o professor, mas faz total diferença no resultado para o aluno, para o usuário. Por exemplo, ter um verde mais claro ou mais escuro na sua interface. Qual é o trabalho que isso dá? O código hexadecimal da cor. Às vezes nem é o código, às vezes é só, sei lá, você clicou no baldinho, pintou. E às vezes você está mais incluindo ou mais segmentando as pessoas. Esse tipo de cuidado a gente precisa ter. Isso aqui eu já falei, que são as divisões do cérebro. Aqui é só um exemplo das áreas envolvidas em linguagem. Então, se quem quiser investigar um pouco mais, dá para investigar. Tá? Isso aqui é só para demonstrar que são estudos bem consolidados, bem avançados, e que a gente pode se aproveitar muito desses estudos para desenvolver coisas melhores. E eu gosto de focar em linguagem porque a maior parte dos problemas de interface que eu vejo são cor e linguagem. Linguagem no sentido dos termos, dos signos, dos objetos que estão na tela, do tamanho da letra, da disposição de layout da interface.
em geral, é linguagem que está associada à maior parte dos erros e que faz com que eu, por exemplo, abandone um monte de aplicativo. Porque qual que é a dinâmica que eu adoro fazer? Baixar jogo, eu adoro a área de jogos, então eu baixo, jogo um pouquinho, tento descobrir algum truque, e aí se é um jogo legal eu fico jogando várias vezes, se não eu já abandono aquilo e já apago ou deixo numa pasta e depois eu apago. E aí eu consigo identificar problemas fácil de, por exemplo, continuidade, não evolui direito de uma fase para outra, não explora adequadamente de uma fase para outra e coisas relacionadas a isso. Em relação a processos cognitivos superiores, a linguagem ela está muito presente em tudo que a gente fala de interface, porque é a interface que está exatamente no meio entre o dispositivo eletrônico e o usuário. E como é que a gente vai processar essa questão da linguagem? A gente vai, por exemplo, avaliar a inferência. Será que o usuário vai se lembrar da informação da fase anterior? Será que o usuário vai ter significados alternativos? Eu coloquei uma imagem. Será que essa imagem gerou o entendimento adequado? Ou para alguns públicos o entendimento é A, para outros públicos o entendimento é B? Aspectos culturais faz diferença? Por exemplo, vai pegar um caso bobo, tá? Um caso simples. Angry Birds. Um joguinho onde o objetivo é pegar um bonequinho e ficar jogando para destruir estruturas. Você acha esse joguinho adequado para o seu filho de 3 anos? Para 4, 5, 6, 15 anos, 30 anos? Tá. Agora vamos pegar exatamente essa mesma estrutura de faixa etária e vamos mudar ela de país. Oriente Médio. Você acha que o usuário lá vai ter o mesmo entendimento da aplicação? Ou vai achar ele mais adequado ou menos adequado? Reparem que eu estou falando de um software como um todo. Eu poderia falar, por exemplo, de objetos vermelhos. Poderia falar, por exemplo, de um outro jogo, que é um joguinho onde você tem um tenista e você tem a obrigação de ficar dando raquetada na bolinha para derrubar o tenista em posições diferentes do cenário. Jogo onde você tem que fugir da polícia. Entendem? Então, assim, cuidado com a interpretação que o usuário vai ter daquilo que você planejou de um jeito, mas a interpretação dele às vezes é de outro, completamente diferente. Ah, Daniel, mas como é que eu vou saber essas coisas? Perguntando para ele, poxa. Investigando, pesquisando, analisando, antecipando o problema. E claro, eu já falei que a gente pode várias vezes nos testes pegar informações da expressão facial, linguagem corporal desse usuário e interpretar isso. Lembra que eu falei da importância da atenção e da emoção? A gente consegue pegar atenção e emoção via linguagem corporal, via expressão facial. E a gente consegue saber se o usuário está com pressa para ir embora, a gente consegue saber se o usuário está ali dedicado mesmo à atividade que a gente pediu. Então, a gente tem nessa disciplina uma estrutura perfeita para a gente avaliar os aspectos no máximo de complexidade possível para que a gente possa ter informações adequadas do que a gente quer fazer. E ao aprender a fazer a análise
do usuário, a incorporar o usuário no processo de desenvolvimento, a gente começa a mudar a qualidade do sistema que a gente desenvolve depois. Vamos fazer umas atividades rapidinhas aqui. Primeiro, vou pedir vocês para começarem a ler esse texto aí em voz baixa mesmo, tá? Não precisa ler em voz alta, não. Vamos fazer essas atividades aqui em voz baixa. E vocês vão perceber que, se vocês mantêm a velocidade de leitura do texto, ele vai ficando mais difícil de ler, porque o nosso organismo está preparado para a leitura com menor espaço, com uma proximidade específica das letras. Então, quando eu acho que ao espaçar eu estou facilitando a leitura, na verdade eu estou dificultando. Eu preciso entender o que é mais natural, o que é mais cômodo para o meu usuário. Ok? Esse é um outro exercício. Como foi mudada a ordem, como foi mudada da estrutura padrão brasileira, que é a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, isso gerou uma confusão mental. A hora que você bate o olho nessa atividade, você vira e fala, peraí, alguma coisa errada está acontecendo. E por que essa coisa errada está acontecendo? Porque eu tirei você do padrão. Se esse padrão, se tirar você do padrão foi algo pensado, ok. Se você tem um planejamento adequado, ok. Agora, cuidado, porque às vezes você não tem o planejamento adequado. E aí você coloca uma informação obrigatória no final da tela. Espera aí, mas o final da tela não é o botão de próximo? Se eu colocar o botão de próximo no canto superior esquerdo da tela, daqui a pouco o usuário clica no próximo antes de ler a tela. Se eu deixo habilitado o botão antes, ele vai passar direto. E aí eu vou dizer, nossa, mas como é que o usuário não sabe disso? Claro que ele não sabe. O jeito natural dele lidar não é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Foi a primeira coisa que ele viu, ele clicou. Está escrito lá, saiba mais, ele clicou. É um erro dele? Não, é um erro meu, enquanto projetista. É um erro meu, enquanto entendimento do usuário e planejamento adequado. Ok? Então, vamos usar artifícios para poder manter o usuário sob controle. Se ele só pode clicar no próximo depois de terminar de ler a tela, vamos habilitar o botão de próximo quando ele lê a tela? Isso não é difícil. Vamos ter uma cor específica para aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Vamos ter uma letra que é familiar. Vamos ter um linguajar que o usuário consegue entender, consegue acompanhar. Vamos parar de inventar. Porque a hora que a gente começa a mudar a tela só para falar que a gente é diferente, a gente está gerando muito mais confusão do que adequação. E fazer o aspecto educacional no software faz com que o professor não goste, o aluno não goste e o tempo de utilização do software seja cada vez mais reduzido. E a gente, como computeiros naturais, a gente vai virar e falar assim, não, mas espera aí. O usuário é que não sabe se aproveitar do meu software de altíssima qualidade. Coisa nenhuma. Você pode até ter programado muita linha, você pode até ter usado artifício legal pra caramba, você pode até ter feito um jogo em 3D maravilhoso, mas se você não se preocupou com o usuário, você fez uma porcaria. Porque não adianta nada. O que adianta a bolinha lá no Angry Birds, né? O que adianta a bolinha fazer um movimento adequado, bater com a força adequada, gerar um desdobramento das peças adequado para destruir a estrutura? Se eu não consigo ver a bolinha, o bichinho.
Se eu não consigo ter um controle adequado de força do usuário, porque ele precisa ter um controle motor fino tão delicado que ele não consegue jogar. Por que esse tipo de jogo fica famoso? Porque ele tem uma usabilidade absurda. E apesar de lidar com questões, com aspectos que gerariam retenção e rejeição do público, o público acaba usando e ignorando esse aspecto de rejeição. Por exemplo, por ser um jogo que o enredo dele é destruir estrutura, ficar jogando um bichinho numa estrutura para explodir a estrutura. Outro aspecto é esse. A gente sabe que o usuário tem no seu sistema neural, no seu sistema mental, um padrão de autocompletar informação. Então, a gente pode explorar essa forma do usuário para que ele tenha um progresso mais adequado, para que a gente tenha nível de dificuldade adequado. Se vocês tentarem ler esse texto, sem dúvida vocês vão conseguir ler esse texto facilmente. Por quê? Porque o nosso cérebro autocompleta. E ao autocompletar, a gente consegue saber facilmente o texto. Se eu tirar as barras azuis, será que vai gerar mais confusão ou menos? Talvez gere até mais confusão do que com as barras tampando metade das frases. Outra questão é em relação a cores. Eu falei muito sobre linguagem e eu quero citar como últimos aspectos aqui as cores. Por quê? Porque a hora que você pega uma cor para um objeto ou uma cor para logo, uma cor para a interface principal do seu sistema, ou para as telas que você vai colocar lá no Google Play ou na Apple Store, ou no site para vender, ou no site para disponibilizar aplicativo, elas precisam ser adequadamente escolhidas. Afinal de contas, existem áreas que estudam isso. Existem áreas que analisam qual é a relação entre uma cor e a predisposição emocional do usuário. Eu não disse que a predisposição, eu não disse que a atenção e a emoção do usuário vão interferir no aprendizado? Quando a gente tem possibilidades para interferir voluntariamente, tá? A gente quer interferir para aumentar a atenção e a gente quer interferir para aumentar o aspecto emocional, a qualidade emocional do usuário, e a gente tem nas cores uma possibilidade de análise disso e de aproveitamento, eu preciso fazer a escolha adequada. E como é que eu faço escolha adequada? Pesquisando simples. Análise emocional das cores, guia emocional das cores. Tá, beleza. Eu quero um jogo que seja, ou eu quero um aplicativo que seja para saúde. A maior parte é verde. Eu quero um aplicativo que seja mais alegre. A parte é laranja. E olhando as logomarcas aqui, ó, vocês vão perceber que algumas dessas logomarcas são muito seriamente escolhidas, muito seriamente direcionadas para essa finalidade. A cor é muito bem escolhida. Então, quando você for escolher um bonequinho para aparecer na sua interface, Daniel, posso usar o bonequinho padrão? Até pode, mas será que é ele o adequado para o aplicativo que você está querendo fazer? Ou será que você está querendo fazer alguma coisa um pouco mais voltada para uma outra cor, para um outro público? Será que seu público vai se sentir familiar com um bonequinho de palito? Ou será que é legal você ter um bonequinho mais parecido com o seu público-alvo? Ser um bichinho de estimação vai gerar mais adesão ou menos adesão? A gente quer que o usuário
não apenas comece a utilizar o sistema, mas que permaneça usando o sistema. E a gente precisa usar de artifícios para isso. Tomem cuidado com aspectos relacionados à alimentação, eu já falei sobre isso, porque dependendo do horário que o usuário vai lidar com seu aplicativo, ele vai ter predisposições diferentes. A alimentação e as questões fisiológicas interferem diretamente na atenção e na emoção. Veja você, com fome, com vontade de ir no banheiro, com barriga cheia e tranquilo, estável, saudável. Você com fome, você fica mais tempo usando o aplicativo ou menos? Você acabou de almoçar ou jantar, você fica mais tranquilo usando o aplicativo ou menos? Então, esse é o primeiro aspecto, horário de utilização. Que é meio sem controle para a gente, né? A gente acaba não conseguindo ter tanto controle disso. Agora, fique muito atento a, por exemplo, se você está desenvolvendo alguma coisa que vai ter objetos lá dentro e esses objetos vão levar a uma interferência na emoção. Por exemplo, um aplicativo que muito me interessa e um aluno há um tempo atrás começou a desenvolver é um aplicativo que envolva alimentação com, às vezes, matemática, às vezes a parte química, às vezes a parte de biologia, algumas coisas por aí. Agora, se eu pego e coloco um prato, como por exemplo, tem um peixe aqui, tá? Eu vou citar o peixe por causa disso. Então, tá, para não ser não vegano, não vegetariano, eu vou citar o macarrão. Então, vamos lá. Se eu coloco para uma criança, ou para um adolescente, ou para o meu público, uma travessa com macarrão, muito bonita, muito apetitosa, eu vou ter estado emocional diferente dependendo do horário que esse usuário está lidando com o meu software. E eu preciso parar para pensar nisso. Não é que eu não possa utilizar, é que eu preciso saber da interferência. E ao saber, eu tomo decisões conscientes. Ah, não, eu sei que isso vai interferir, mas não tem problema. Beleza, pode interferir, pode usar. Agora, o que você não pode é não saber que vai interferir. Ok? Cuidado com questões relacionadas a sono. Do mesmo jeito. Se você induz um comportamento mais padronizado, mais estável, e você está, por exemplo, com esse usuário num ambiente onde ele precisa estar atento, o seu software vai induzir sono, vai induzir alguma reação que pode ser ruim. Então, cuidado. Música que você usa, seja para agitar, seja para relaxar, descansar. Quantidade de luz. Isso vai estar diretamente relacionado à cor. Uma interface muito branca. Você está limitando o horário que o usuário vai mexer. Apesar dele poder mudar a configuração do equipamento, em geral o usuário não sabe mudar isso, então mude você. Muda você para uma cor mais pastel, se esse usuário está lidando com esse aplicativo à noite, e dá a ele a opção de mudar para branco se ele quiser. Isso significa, isso representa que você pensou no usuário, na qualidade de utilização do seu sistema, antes dele começar a mexer. Vocês continuariam a utilizar um aplicativo que que apareceria uma mensagem? Prezado fulano de tal, em função do horário, estamos trocando a nossa tela para uma cor mais suave, para não agredir a sua vista, para ser mais confortável. Você continuaria utilizando um aplicativo desse? Óbvio. Está preocupado com você e está te dando opção para escolher, mas ele está
intrinsecamente se preocupando com a qualidade da sua vida enquanto usuário. Em relação a sono, claro, cada faixa etária tem quantidades de sono diferentes. E você precisa ter uma noção muito clara de qual é a faixa etária que você está lidando para que você tenha resultados o melhor possível. Então, eu estou lidando com pré-escola. Quantas horas que esse pré-escola está lá na creche? Quantas horas ele tem disponível? Quanto tempo de exposição para tecnologia é adequado? Esse pré-escola, ele não dorme 13 horas direto no dia. Não está escrito a palavra direto aqui, ó. O recém-nascido dorme poucas horas. Só que ele dorme várias vezes no dia. Então, o que vai acontecendo aqui, ó, é diminuir a quantidade de vezes que essa pessoa, que esse indivíduo dorme. E depois, o gráfico da segunda parte aqui, ó, é abrir de novo. Se você pegar pessoas mais idosas, elas vão dormir várias vezes durante o dia. Aquele cochilo depois do almoço, mas vão dormir pouco durante a noite, tá? A carga horária, esses números aqui, ó, eles são meio estatística, tá? Então toma cuidado porque eles não são números exatos, mas eles são números aproximados. E é legal que a gente tenha uma noção da pesquisa para que a gente tenha uma interferência adequada na qualidade do sono, porque isso vai, de novo, gerar adesão, tá? No final das contas, vejam essa imagem aqui, que ela é extremamente relevante. Se eu mostrei para vocês lá no início que o aprendizado está associado diretamente à quantidade de sentidos estimulado, à atenção e à emoção, que vai gerar memória, que vai gerar um aprendizado, navegar na internet, na verdade, faz bem. Porque ao navegar na internet eu estou vendo, mexendo, eventualmente ouvindo, pensando, lendo. Então, em geral, navegar na internet para aspectos cognitivos é positivo. Qual o problema de navegar na internet? É que eu posso navegar na internet clicando num vídeo, vendo alguma coisa mais estável. Eu posso não ter foco e direcionamento adequado. Então, eu poderia ler um livro por 1h30, 2 horas? Poderia. É mais agradável ler num papel que não é reflexivo ou ler na tela? Tela com papel, será que é a melhor opção? Então, genericamente, navegar na internet vai estimular mais sistema sensório. Isso é muito bom. Agora, foco, dedicação, duração do tempo que vai ficar utilizando aí, eu já não sei se é tão bom assim, se o resultado vai ser tão legal assim. Existem diversas disfunções, eu não vou discutir essas disfunções, mas eu já falei genericamente sobre isso, que é a gente entender adequadamente o nosso público, que características ele tem, que nível de inclusão a gente está fazendo e que nível de exclusão a gente está fazendo. Quando a gente usa determinadas cores, determinada dinâmica de troca-tela, determinada dinâmica de música, de áudio, a gente está, na verdade, incluindo ou excluindo mais ou menos, ok? Então é isso. Reparem, a gente está aumentando o nosso nível de conhecimento da base da pirâmide e a gente está diminuindo a complexidade de código. Então, não significa que um código de 200 mil linhas representa um software de alta qualidade. Nem em relação à segurança, nem em relação à otimização de código,
nem em relação à qualidade de interação com o usuário. Em geral, otimização de código transforma 6, 8, 10 linhas em uma. Ou seja, um código otimizado tem uma quantidade baixíssima de linhas. Vejam, por exemplo, paradigma funcional. Programas recursivos com uma quantidade absurda de linhas. Coisa muito pouca, muito pequena. Agora, a partir da aula de hoje, vocês puderam perceber que mudar o tamanho de fonte, escolher adequadamente a fonte, escolher adequadamente cor, escolher adequadamente áudio, escolher a transição adequada de tela, se vai usar temporizador ou não, se vai pontuar ou não, se vai gerar competição ou não, vai fazer com que o sistema tenha maior adesão ou menor adesão. Como é que a gente vai fazer para avaliar essas coisas? Levando para o usuário. E a gente aqui tem o privilégio de ser aplicativo educacional e planejar já a interação com o usuário. Em todos os outros períodos, faz parte do planejamento da disciplina desenvolver a versão 1, validar comigo a versão 1, ir para a escola e aplicar essa versão 1 para o usuário, para que esse usuário dê opinião, dê feedback. E aí a gente volta e depois pode analisar o feedback e ver como é que a gente evolui esse sistema. E não é assim, joga aí e responde o questionário, não. É joga, responde o questionário, alguém como voluntário para ser filmado pelo ombro, sem identificar o corpo da pessoa, sem identificar o rosto da pessoa. Por quê? Porque a gente quer ver rigidez das costas, a gente quer ver postura dos olhos, postura da mão, movimento de mouse na tela, movimento de teclado. E ao analisar esses aspectos, a gente consegue desenvolver sistemas muito, muito melhores. Beleza?